Essa história me deixou um pouco atordoada com como o ser humano pode ser ruim quando a gente dá brecha, né? Oi, pessoal, aqui é o Contando com a Maria, onde as suas histórias são contadas com um pouquinho da minha opinião. Se vocês quiserem contar o relato de vocês, podem mandar lá no nosso e-mail, o @contandocoamaria@gmail.com. Eu vou ficar extremamente feliz, a gente pode conversar e discutir sobre o que aconteceu também, vai ser uma experiência super agradável. Além disso, a gente publica histórias 3 vezes por semana, são sempre histórias novas de seguidores que mandam relatos. E se vocês quiserem me ajudar também, podem já curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque quanto mais inscritos, mais eu alcanço pessoas e mais histórias eu consigo contar. Recados dados, vamos à história. A Sabrina era uma menina de 17 anos quando essa história começou. Já no ensino médio, ela achou que era lésbica, pois só se relacionava com mulheres e estava namorando com uma há um ano já. Nessa escola, ela tinha um trio de amigos com outra menina e um menino, o Léo. E eles passaram aqueles 3 anos juntos, em todo o tempo livre que tinham e em todas as festinhas da escola. Até que no fim do ensino médio, a menina se mudou para uma cidade a uns 300 km de distância e o Léo continuou ali. E eles acabaram ficando mais próximos, saindo mais, até que rolou o primeiro beijo na casa da Sabrina. Nota: a Sabrina tinha terminado aquele relacionamento com a mulher fazia só uns 10 dias. Foi uma ótima maneira aí de superar, né? Então, nesse ponto, ela se descobriu bissexual. A partir daí, eles continuaram saindo quase todos os dias e ficavam todas as vezes. Então, isso foi crescendo na Sabrina. Até que uma amiga disse que ela estava apaixonada, né? Ou parecia estar apaixonada. E ela realmente achou isso. A Sabrina disse que hoje ela não concorda que gostava dele. Ela apenas queria alguém perto dela para não ficar sozinha. E eu, inclusive, vejo isso acontecer muito ao meu redor, né? Mulheres que não querem ficar sozinhas e acabam aceitando qualquer pessoa que chegue na vida delas, não importa o que a pessoa forneça de bom. Mas o problema dessa situação é que ele nunca deu sinais de querer algo com a Sabrina. Mesmo que ela achasse sim que ele gostava dela, porque na cabeça dela, ele levar ela para casa dele de vez em quando e os amigos dos dois saberem do caso deles fosse indicativo disso. O tempo foi passando e ele parecia que sabia que a Sabrina estava nutrindo sentimentos e com isso foi se afastando pouco a pouco. Começou a responder menos, sair mais com os outros, mesmo quando dizia que não queria sair. Saía muito, inclusive, com aquela amiga que disse que ela parecia apaixonada. Quando saía com a Sabrina, não dava atenção para ela, nem nada que indicasse que ele sentisse nem empatia por ela, quiçá algum sentimento romântico. Além disso, ele dizia sempre que o gosto musical da Sabrina era básico. Porque na época ela gostava de pop, sabe? One Direction, Taylor Swift, esse tipo de música. Que a comida dela não tinha gosto, nem tempero, quando ele ia na casa dela e ela cozinhava para ele. Que ele era muito mais inteligente que ela, dizendo que ela era burra emocionalmente e que outras meninas, tipo amigas dele, eram mais inteligentes que ela também, e sempre usando a palavra básica para definir a personalidade da Sabrina. O problema disso tudo é que quanto mais ele ignorava, mais obcecada ela foi ficando, até o ponto em que ela teve que se mudar para outra cidade por conta da pandemia, e o Léo ficou na cidade onde estava todo mundo. Enquanto ela morava nessa cidade, um amigo em comum deles falava muito com a Sabrina, dando em cima mesmo. E ela às vezes deixava ele fazer isso sim, já que ela não estava com ninguém. Eles conversavam muito mais do que ela falava com o Léo, mas nunca tinham tido nenhum envolvimento, pois ela gostava muito do Léo. Ele estava morando longe agora. Durante aqueles 6 meses eles conversavam um pouco, porque ele não respondia. E ela pediu por texto 2 vezes para que ele não mandasse mais mensagem, pois estava fazendo mal a ela. E ele sempre dizia que queria continuar conversando com ela, mesmo que não parecesse. Mas a Sabrina se convencia de que podia estar cobrando demais, que ela podia estar sendo um pouco louca. Nesse ponto, a Sabrina já acreditava que ele era a maior paixão da vida dela, mas continuava negando para todo mundo quando alguém perguntava. E nunca comentou com ele, porque tinha medo de que se falasse, ele não ia querer mais nada com ela. Chegou ao ponto dele mandar fotos peladas de outras mulheres para Sabrina, perguntando o que ela achava. Fotos explícitas mesmo, com tudo que tinha para ver.
E ela bancava a amiga e depois chorava por horas. A Sabrina acabou ficando só 6 meses na cidade para a qual ela se mudou e decidiu voltar, porque estava se sentindo muito sozinha sem os seus amigos e o Léo. Mas enfim, quando ela voltou para a cidade, a recepção foi muito longe do que ela esperava, com nenhum dos amigos querendo sair por conta da pandemia e ele também não. Mas ela sabia que ele saía com outras pessoas por conta de posts nas redes sociais dos outros. A Sabrina só conseguiu ver o Léo depois de ter sugerido ir na casa daquela amiga, sabe, do trio que eles tinham, porque sabia que ele tinha uma queda por essa amiga, mesmo ela não querendo nada com ele. A Sabrina lembra dele não querer nem abraçar ela, alegando que ela podia sentir gatilho, porque um dia ela era apaixonada por eles. Na cabeça dele, ela já tinha superado isso, porque já fazia muito tempo que eles tinham ficado meio separados ali, né? Dizer que o formato da unha da amiga era mais bonito que o dela, e quando a Sabrina pediu pra amiga comprar uma Coca-Cola quando fosse no mercado, aspas aqui, ela disse que a amiga já ia no mercado. Então ela só fez um pedido e nunca disse que era a amiga que tinha que pagar. Tipo assim, eles estavam em amigos, ela só falou, tu vai no mercado, compra ali uma Coca-Cola pra mim? E aí ele falou que se você tem um vício, não é pra ficar mandando os outros comprar coisa pra você, é pra você sustentar o seu próprio vício. Depois desse episódio, né, eles dormiram lá e eles foram embora dessa casa dessa amiga, e mesmo assim a Sabrina não conseguiu dar um basta. Até que ela pensou em fazer a única coisa que ia deixar o cara com raiva o suficiente pra não ficar com ela nem por dó mais. Que era ficar com aquele amigo dele? Sim, aquele amigo que conversava com ela todos os dias quando ela tava longe. Os dois meio que tinham uma competição interna de ego, uma coisa que a Sabrina nem sabe explicar. E eles também nunca admitiram. E, gente, funcionou. Na época, a Sabrina saiu com esse amigo e ficou com ele, mas teve uma crise no meio do rolo e chamou o Léo pra ir buscar ela na casa desse amigo. Mas como eles eram amigos em comum, ele nem desconfiou de nada na hora. A Sabrina disse que quando eles estavam voltando de táxi, ele perguntou e ela deu a entender que eles tinham ficado sim, e ele só fechou a cara. Eles até dormiram juntos naquela noite, mas não fizeram nada. Depois disso, as conversas que já eram escassas pararam de existir. Ele não respondia mais e por fim mandou uma mensagem dizendo que não queria nunca mais ficar com a Sabrina. Aí foi fim do mundo, né? Imagina, primeira paixão de uma menina de 17 anos, acabada. Acho que todo mundo já teve nesse lugar. Ela então chorou por uns 3 dias e chamou ele algumas vezes pedindo desculpa, mas ficou sem resposta. Porque ele não respondia a ela. Mas ela tava ficando com esse novo amigo, então foi tranquilo depois de um tempo, porque ela tinha companhia. Entrando de novo no negócio de ficar com uma pessoa pra não ficar sozinha. Essa história toda deles durou só 1 ano e ela disse que continuou meio obcecada por ele por mais 3 anos. Eles se viram pouquíssimas vezes por coincidência na rua e não se falaram, não tiveram nenhum tipo de conversa sobre nada e nunca mais rolou realmente nada, porque ele realmente não queria mais nem ver ela. Minha opinião sobre isso é ainda bem, né? Ainda bem que este homem parou de querer sair com você. Graças a Deus. Acho que ainda deu pouco tempo, apesar de tudo. Mas a Sabrina disse que ficou um tempo muito chateado com as coisas que aconteceram, com a palavra básica, porque ele falava bastante, né, da personalidade dela, e que isso ficou meio que marcado na alma dela. Ela continuava por, tipo, meses, deu até anos depois, ela ainda se via tentando melhorar na cozinha e tentando achar músicas diferentes do pop para escutar, e esse tipo de coisa, porque isso ficou enraizado na cabeça dela, de que ela precisava ter mais personalidade, né? É muito triste como uma pessoa consegue ativar realmente gatilho. Ele falou gatilho antes, ativou o gatilho, mas não foi esse gatilho aí não. Foi o gatilho de tipo assim, anos se passaram e ela já viveu outra vida, se mudou de cidade, foi ver pessoas, construiu novos amigos, novos namoradinhos. E mesmo assim, esse homem continuou na cabeça dela falando assim, que nem um espírito obsessor, falando assim, tipo, você não sabe, você é burra, você é isso, você é aquilo. E ela disse que essas coisas aconteceram, foram muitas coisas horríveis, eu acabei não falando tudo, mas só que já tá uma base bem grande, né? Mas, tipo assim, pesado. Enfim, deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários. Compartilhem, curtam. E é isso aí, gente.
Muito obrigada por ter ouvido a minha história e eu vejo vocês no próximo episódio.